Então vamos orar para que Deus abençoe esse amado pastor, a qual nós temos carinho e respeito pela sua caminhada cristã. Pai, o Senhor é bom e o Senhor tem coisas para nós das quais nós não sabemos, nós não imaginamos, e às vezes o pior é que nós nem cremos como deveríamos crer. Tem misericórdia de nós, Senhor, que o pastor Edson seja tremendamente usado por Ti nessa noite, guarda a família dele, a igreja de Tapetininga, e também, ó Deus, as recordações, as lembranças e as lutas do Teu servo neste lugar, que ele seja recompensado nessa vida e na vida vindoura, estando do Teu lado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O pastor Edson está com a palavra. Fica à vontade. Obrigado. Amém. Agradeço ao pastor Enoque pelo seu convite para estarmos aqui nesta noite. Agradeço à igreja que aqui está e damos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia do Antigo Testamento no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 3. 2 Crônicas, capítulo de número 3. E convido você que não feche a sua Bíblia, que nós vamos fazer uma peregrinação nos textos. E eu quero que você acompanhe. 2 Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 15 a 17. E depois vamos ler capítulo 17, 3. Primeiro vamos ler 2 Crônicas 3, 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou a coluna diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda, Boaz. Agora, capítulo número 7. Capítulo número 7, lendo versículos de número 1, 2 e 3. Do mesmo texto. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo dos céus. Consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo dos céus, e a glória do Senhor sobre a casa, se encheram, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ainda no mesmo texto, versículo de número 16, versículo 11, 7, 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou teu pai Davi, e fizeres segundo tudo que ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor que domine em Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que o Espírito Santo possa acrescentar a revelação e possa esta palavra entrar no teu coração e produzir um milagre nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que Tu nos dás, de voltarmos, Senhor Deus, a este lugar, e a Tua igreja aqui representada. E agora, Senhor, nós não queremos falar da Bíblia, não queremos falar da Tua palavra, mas queremos, Senhor, que o Senhor fale. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. E impede, Senhor, impede que qualquer sentimento humano e qualquer pensamento humano possa intervir no Teu projeto. Mas que possamos, ó Deus, estar prontos a fazer tudo o que o Senhor mandar. E a Ti, Senhor Deus, damos honra, glórias e louvores, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Duas colunas. A primeira coluna do texto que nós acabamos de ler, que é lá no versículos 15 e 17. No 17 diz que levantou duas colunas do templo, uma à direita, outra à esquerda, e chamou-lhes Jaquim e Boaz. Quando Deus nos deu a visão deste templo, antes do templo Ele nos deu uma visão da igreja, uma igreja com 500 membros. Nós descíamos aqui, depois de um culto, onde nós tínhamos 12 pessoas na igreja, a igreja já tinha crescido, e descendo, levando algumas pessoas lá para Itapeva 5, passei em frente à igreja presbiteriana, havia um grupo, era o começo daquele movimento gospel, se eu não me engano era um rebanhão, e a igreja presbiteriana central estava cheia, superlotada, pessoas na calçada assistindo a apresentação de um telão. E nós terminamos ali na rua Benjamin Constant. Nós descemos e passamos na frente da igreja e eu falei com Deus, Deus, me dá esses que estão na calçada. Me dá esses que estão na calçada, porque nós precisamos que a igreja metodista cresça nessa cidade. E fui levar o pessoal. Aí quando nós estávamos voltando, passei novamente em frente da igreja e Deus falou ao meu coração: pede-me, e eu te darei as nações por herança. E aí nós falamos com a igreja e falamos: amados, nós vamos nos colocar diante de Deus e nós vamos pedir que Deus nos dê 500 membros para a igreja. E nós movimentamos a igreja, movimentamos a região, pedimos para que o reverendo Joval, o nosso bispo, trouxesse uns cartazinhos, umas flâmulazinhas para colocar no coração de cada pessoa. E era 500 intercessores para termos 500 membros. Vamos interceder.
E as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro que nós fizemos um acampamento na vila... um acampamento que foi lá no bairro do Pacova. E naquele acampamento o Senhor nos deu a visão desse templo. E nós estudamos sobre esse texto que nós acabamos de ler, quando Salomão, ele vai construir o templo, mas Salomão somente construiu o templo. Porque tudo quanto foi preciso para o templo, Davi havia conquistado. E só não pôde construir o templo porque ele disse: as minhas mãos estão cheias de sangue, por isso não posso construir o templo. E sabe por que as mãos estavam cheias de sangue de Davi? Porque foi o único que conquistou a terra onde o povo estava. E todos os inimigos foram vencidos. E não podemos pensar em Davi sem pensarmos em Jesus. Jesus foi o que venceu. Jesus foi o que fez possível a você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não fosse Ele, você não o teria. As mãos manchadas de sangue. E quando Salomão, ele tomou posse do reino, ele pegou a planta que foi passada pelo seu pai, todo o dinheiro que havia, ouro, prata, pedras, tudo, e até mesmo os pregos estavam comprados, mas ele precisava administrar isso. Então, ele mandou chamar Irão, que era perito em cobre, para esculpir. E ele fez uma vala, lá na planície do Jordão, com terra barrenta, e aquela vala eles derreteram o cobre. E fizeram essas duas colunas, e depois a ergueram e colocaram na frente do templo, duas colunas. Essas colunas não sustentavam o templo, não era essa a função, mas as colunas estavam ali para mostrar o poder de Deus. Uma coluna se chamava Jaquim e a outra Boaz. Aquela coluna toda, ela era constantemente polida. E era algo tremendo quando o sol batia naquelas colunas. Era algo tremendo porque aquelas colunas refletiam a luz do sol ao redor. As pessoas construíam as suas casas voltadas para estas colunas, oravam voltadas para essas colunas, porque sabiam que ali a presença de Deus estava se manifestando, e a cada dia que nascia o sol, refulgurava a glória de Deus. Aquelas colunas representavam a humanidade. Você e eu, nós fomos chamados para sermos colunas, não para sustentar a igreja, não para sustentar o evangelho, não para defender Deus, não para defender Cristo, mas para que a glória de Deus reflita no teu templo, que é você, o teu corpo, e as pessoas, ao verem as tuas boas obras, como diz lá em Pedro, ao verem as tuas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Foi essa visão que Deus nos deu naquele acampamento. Começamos a construir. E quis Deus que duas colunas maiores estivessem na frente desse templo. Foi impressionante porque nós profetizamos que em 3 meses nós estaríamos aqui dentro. Mas a nossa ideia era construir só daqui a parte do altar, a parte de baixo e a parte aqui de cima. Esse altar não seria desse tamanho, não.
Seria uma parede aqui, onde nós nos reuniríamos por mais de 2 anos, e depois nós construiríamos esta outra parte da nave. Mas aí o pastor Márcio trouxe um engenheiro lá de São Paulo, e ele falou, olha, aqui não vai dar para ter 100 pessoas aqui dentro, 120 pessoas, não vai dar. Era mais ou menos o que nós tínhamos naquele tempo, de 100 a 150 pessoas. E aí então nós choramos muito, porque nós tínhamos um desejo de inaugurar dali 3 meses. Mas aí então Deus falou, não, pode continuar a obra. Aí nós conseguimos fazer estas paredes, menos o mezanino, do mezanino para cá. Foi feito até alguns banheiros improvisados de madeira, eu me lembro. Havia uma lona ali em cima. Nesta parte aqui estavam cheio de plástico, que o irmão Jorge, o japonês, ele arrumou lá de onde ele estava e nós colocamos plásticos. Mas com 3 meses e meio, com este forro, com essa telha e com essa parte apenas do meio que iluminava esse salão, nós estávamos aqui para celebrar a primeira campanha da família nesse lugar. Foram 3 meses e meio para fazer o que foi feito. Você pode dizer amém? Quantos estavam aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Então nós entendemos a primeira coluna. A primeira coluna, Jaquim, quer dizer, ele estabelece. Quem é que poderia construir um lugar desse em 3 meses e meio? Fala para mim. Só 5 pedreiros que vieram lá da Bahia para construir. 5 em 3 meses e meio. Está aqui o Aldo, o irmão Luciano, o Marilu. Pegamos muita cal lá, hein? Da Lufra. Mas que gostoso nós vemos o Senhor fazendo a obra. Sabe por quê? Porque quando Deus estabelece, não há quem possa parar. Meu amado, toma posse isso no teu coração. Você tem que correr atrás de Deus até que Ele te dê uma palavra. Quando Ele te dá uma palavra, descansa na palavra, porque Ele vai cumprir na tua vida. E eu quero dizer a você uma coisa. Ainda, no contrapiso, estava aqui algumas pessoas que caíam nesse lugar aqui, levantavam todas sujas, de tanto pó. Só que tem uma, meu amado. Eu vi muita gente aqui ser liberta do jugo do Satanás. Eu vi muita gente sendo curada neste altar. Eu vi muitas vidas sendo transformadas nesta igreja. Eu vi pessoas que estavam desesperadas, arruinadas financeiramente. E quando creram, tiveram a mão de Deus nas suas vidas. E eu faço uma pergunta, será que Deus mudou de endereço? Ou será que nós esquecemos o endereço de Deus? Só que aí, naquele acampamento, Deus deu um cântico ao Eduardo, que era ministro de louvor aqui. Eu me lembro que quando eu saí, fui para Itapetininga, eu chamei o Eduardo e falei, Eduardo, Deus tem uma promessa para essa igreja. Aconteça o que acontecer, permaneça aqui. Lutas virão. Mas se vocês não se esquecerem da promessa de Deus, ela se cumprirá. Você pode dizer amém? A segunda coluna, a primeira, Jaquim, que quer dizer ele estabelece. A segunda, Boaz, que representa ele virá com poder. Ele virá com poder. E esse cântico que nós cantamos, eu já chorei ali.
eu já chorei. Porque esta promessa que Deus deu, presta atenção nisso, eu quero ver, eu não quero morrer sem ver essa promessa cumprida aqui. Mas se eu morrer sem ver, os meus netos vão ver. Mas que Deus vai cumprir, Ele vai cumprir. Eu me lembro que quando o pastor Enoque, amado pastor Enoque, ele recebeu a nomeação, o Márcio falou assim, olha, esse aqui vai para lá. Enoque, esse aqui que pode falar alguma coisa de Itapeva, o pastor Edson é de lá. Eu falei para o pastor Enoque, falei, pastor, Deus tem uma promessa grande para aquela igreja. Foi ou não foi, irmão? Verdade. E sabe por que eu choro? Porque o pastor Enoque nos convidou e disse, você vai dar início à igreja, a campanha da igreja, ao aniversário da igreja, e nós estamos orando por um avivamento na igreja. O Senhor testificou com o meu espírito. Justamente no dia de Santa Ceia. E toma isso para você. Toma isso para você agora. Estou profetizando em nome de Jesus. Hoje, Deus vai fazer milagres aqui. Aqui. Deus não mudou. O endereço dele não mudou. Infelizmente, nós mudamos. Após a inauguração, nós lemos aqui, foi muito bonito, foi gostoso, a glória do Senhor, o Shekinah de Deus, a presença de Deus se manifestou no meio do povo. Todo mundo foi abençoado para a sua casa, todo mundo feliz, alegre, e Salomão, agora eu quero que você entenda isso. Sabe o que fez Salomão? Ele foi dormir, mas ele não conseguiu dormir, porque o Senhor foi até a cama dele e conversou com ele de noite. E nós lemos aqui, à noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, o que é que o Senhor disse a Salomão? Ele disse assim, Salomão, eu quero que você entenda que se eu cerrar os céus, de forma que não haja chuva, se eu mandar a peste, e se eu mandar os gafanhotos para consumir a terra, e se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a vossa terra, e estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu chamei e eu santifiquei. Meu amado, eu não estou falando nada de errado aqui, porque Deus colocou no meu coração. Você sabe porque ainda o avivamento não veio nesta igreja? Porque muita gente, quando veio o problema, eles não se humilharam diante de Deus. Eles saíram. É melhor? A melhor coisa, gente, é você ser visita. Você vai, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, amém. Mas o Senhor não chamou esta igreja para ser visita. Ele chamou esta igreja para espalhar a santidade bíblica neste território. Mas, infelizmente, ninguém, estou dizendo do ser humano, estou incluindo-me nisso,
Ninguém gosta de se humilhar. Eu vou contar uma experiência minha. Tem uma ovelha minha aqui, minha não, de Deus, né, que eu cuido, perdão, algumas ovelhas aqui, e eles sabem que eu dei o testemunho lá em Itapetininga. Saí daqui, fui para Itapetininga e Deus começou a me abençoar. E eu disse a Deus, Deus, eu quero te honrar com o meu dízimo. E desde que eu fui daqui para lá, eu comecei a dizimar porque Deus estava me abençoando e eu vendia carro. Eu lembro que eu chegava, o Denilson falava assim, quantos carros o senhor tem, pastor? Eu, uma época, eu falei, tem entre 15 e 16 carros. Ele falou assim, o que você vai fazer com tanto carro? E era um dízimo bom, viu? Aquele tempo era R$1.000 de dízimo. Então eu ganhava, há 10 anos atrás, eu já ganhava R$10.000. Mas faz uns 2 anos que eu tinha alguns cheques aí a compensar, e aí tudo parou, não vendia nenhum carro. E eu clamava a Deus e falava, Deus, mas eu tenho dado o dízimo, Senhor. E Deus falou no meu coração, eu não estou deixando vender nenhum carro, e não vou deixar vender nenhum carro, porque eu não te chamei para vender carro, eu te chamei para ser pastor. Eu falei, Senhor, e o que eu faço? Com a minha dívida, a Bíblia diz que nós não podemos dever nada de ninguém. Deus falou, isso é problema teu, não te mandei comprar carro. Sabe o que eu fiz? Falei, Deus, o que eu faço? Ele me disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sarei a sua terra. E Deus foi mais longe, Ele falou, você tem ido para São Paulo, você tem ido para Itapeva, você tem ido para Mairim, São Roque, você tem ido para Ibiúna, você tem ido para uma cidadezinha perto aqui, Itararé, para vender carro. Não tem adiantado nada. Você precisa, aonde você precisa ir, você vai a pé, não precisa de carro. É lá na minha casa te buscar em oração. Todos os dias. Se você quer encontrar o pastor, chega na igreja de Itapetininga, da 12:00 a 1:00, lá vai estar a dona Zélia e o pastor Edson de joelho orando. Para a glória dele, não é para a glória do pastor. Sabe o que aconteceu? Deus começou a mudar a minha sorte. E não adianta você oferecer carro que eu não compro mais. Deus não me chamou para vender carros. Amados, eu testemunhei isso diante da igreja lá em Itapetininga. E falei, amados, Deus chegou a varinha em mim para me humilhar. E eu me humilhei diante de Deus e diante da igreja. Sabe o que Deus disse do meu dízimo? Não preciso do teu dízimo. Você é que precisa de mim. Você está entendendo isso? Não vai trocar as palavras que eu estou dizendo aqui. O pastor Edson falou que não precisa dar dízimo. Continuo sendo dizimista. Sempre fui. E Deus sempre me abençoa. Ele tem me abençoado. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus quer fazer na sua vida. Só que, sabe o que aconteceu com Salomão? Vou dizer para você. Salomão, ele não lutou nenhuma batalha. Davi lutou todas as batalhas e não perdeu nenhuma. Salomão não lutou. Sabe o que ele fazia? Quando havia alguém que ele sabia que viria para lutar com ele, ele pegava a sua equipe,
ia até este rei e fazia uma aliança com este rei, casava-se com a filha deste rei, trazia para a sua casa, para o seu palácio, aquela que agora era a atual esposa, e junto com ela trazia todo um aparato religioso dos deuses daquela terra. Aliança com outros reinos e aliança com outros deuses. Chegou a ter mais lugares de culto ao redor do templo do que as barraquinhas lá na 25 de março, na véspera de Natal. Não tinha mais onde colocar deuses estranhos da terra. E sabe o que aconteceu? Salomão não tomou posse da receita que Deus havia dado para ele naquela noite, que ele não conseguiu dormir. Deus falou: olha, se vier a praga, se vier a peste, se vier os gafanhotos, quando eles vierem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e se converter do seu mau caminho, eu virei do céu e sarei a sua terra. Ele não fez isso, ele não fez a receita. E sabe o que aconteceu? Deus visitou Salomão e disse para ele: porque fizestes contrário àquilo que eu te ordenei, e trouxestes para este lugar toda a idolatria, e trouxestes para este lugar essas mulheres foram o seu fracasso. O Deus desse povo foi o teu fracasso. Eu estou retirando o reino das suas mãos. E eu estou dando uma parte ao seu filho por amor de Davi, teu pai. E as outras 11 eu vou dividir. Aí então se estabeleceu o reino do norte, reino de Israel, e o reino do sul, reino de Judá. E após ele fechar o olho e ser morto, foi dividido Israel. Sabe por quê? Porque ele não fez segundo Deus falou, ele não se humilhou. Ele se achou grande. Sabe o que ele tinha? Meu amado, ele tinha tudo que você imaginar, como ele escreveu lá em Provérbios. Tudo que eu imaginei, eu consegui comprar. Ele tinha navios. Ele fazia compra e venda de cavalos, mas são cavalos de raça. E vendiam para o Egito e vendia para todos os lugares. Ele se tornou poderoso, rico, grandioso, soberbo. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. A palavra de Deus diz que os soberbos, Ele conhece de longe, mas Ele dá graça aos humildes. Então toma posse disso, meu amado. Quando você começar a se inchar, toma cuidado. O apóstolo Paulo, ele viu visões maravilhosas. Ele diz: conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem contar, mas me foi dado um espinho na carne. E a cada vez que eu tento me gloriar, esse espinho é o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu quero que você entenda, ele se sentia como um balão. Você já viu esses balões, essas bexigas de criança que você começa a soprar? Ele tinha dia que ele se achava como uma bexiga dessa. E ele começava a se encher. Mas quando ele começava a encher, essa bexiga
batia no espinho. E o que acontecia com a bexiga? Com o balão? Murchava. Meu amado, deixa Deus murchar o teu balão. Deixa Deus murchar o teu balão. Eu quero que você entenda uma coisa, e Deus revelou isso para mim essa semana. Eu já ouvi muita gente falar um negócio e eu concordei, e Deus falou que é mentira. Você já ouviu falar pessoas que dizem que caixão não tem gaveta? Quantos já ouviram? Levanta a mão. Pouca gente, hein? E eu falava, não tem mesmo, porque ninguém leva nada daqui. E Deus falou, leva. Leva. Principalmente todo o dinheiro que você tem. Se você não aceitar Jesus, não entregar a tua vida ao Senhor e não se humilhar, o dinheiro que você gastou aqui, os dólares, os euros, os reais, vão servir para acender o fogo do inferno para queimar você. É por isso que a palavra de Deus diz, se você está prosperando, não coloque na tua riqueza o teu coração. Deus quer que você prospere. E eu sou desta visão de prosperidade. Mas eu quero a prosperidade com humildade e humilhação. Porque o projeto de Deus é maior do que o meu. E o projeto de Deus é maior do que o teu. Continuando. Ele foi rejeitado por Deus. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Segundo Crônicas 20. Amados, eu estou tranquilo aqui. E eu vou dizer por quê. Porque a última vez que eu cheguei aqui, teve um pastor que falou, o senhor tem 20 minutos para pregar e terminar e fazer o apelo. Eu não consegui ministrar, eu preguei. Eu não gosto de pregar. Eu não gosto de pregar. Quando Deus me manda eu ministrar, aí, para a glória de Deus, eu gosto de ministrar. Hoje o pastor Enoque falou, pastor, eu vou fazer uma breve introdução. O senhor entra, ministre o que Deus colocou no teu coração, amém, amado? Amado, amém. Você ministra o que Deus mandou no teu coração, e depois nós vamos ter a ceia. É por isso que eu estou tranquilo. E vocês se lembram do pastor Edson, quando a gente começava um culto, eu falava, gente, quem tem compromisso pode ir embora, porque enquanto Deus não revelar tudo que Ele quer, eu não paro. Então agora, segundo Crônicas, meu amado, abra a tua Bíblia. Segundo Crônicas 20. A história você conhece, vou ler alguns tópicos. Versículo de número 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos reunitas, vieram a peleja contra Josafá. 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Aí ele fala com Deus no versículo 7, ele diz, porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nesta terra, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste, fome, nós diante de ti, pois, estaremos, e nesta casa, e clamaremos a ti, na nossa angústia, e tu nos ouvirás. 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o juízo ou julgamento contra eles? Porque em nós não há força alguma. Diante desta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meu amado, Salomão não fez uso da receita que Deus deu aquela noite.
Mas Josafá guardou a receita para ele. E quando ele soube que 3 exércitos vinham para saquear o seu reino e para levá-lo cativo, e ele perderia o reino, ele pegou a receita que Deus deu lá para Abraão no templo e chegou diante do Senhor e ele se humilhou diante do Senhor. Ele apregoou um jejum e buscou ao Senhor e disse: Senhor, tu dissestes que se o mal vier, se a praga vier, se os gafanhotos vier, e se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor disse, Deus, que o Senhor ouvirá dos céus e sarará essa terra. Estão atentos os ouvidos à oração que se faz neste lugar. Por isso, Senhor, em nós não há força alguma contra esses inimigos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a história conta que Deus disse a ele: a batalha não é vossa. Não vai ser você que vai guerrear, nem os teus guerreiros que vão guerrear, porque esta batalha é do Senhor. Esta batalha o Senhor vai lutar, e você vai ver a glória do Senhor quando Ele vencer os teus inimigos. Meu amado, eu não sei qual é a batalha que você tem travado, eu não sei se é financeira, eu não sei se é na saúde, eu não sei se é conjugal, eu não sei se é com algum filho ou filha, mas eu quero que você entenda isso: não adianta você se exaltar. Não adianta você sair da igreja. Não adianta fugir de Deus. Faça como Josafá. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Não se faça de bam, como Salomão. Não faça aliança com o diabo. Diga para Deus: Senhor, eu sou fraco, não sou forte não. Senhor, eu estou humilhado com o meu rosto em terra, como fez Josafá. Senhor, em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aí o Senhor falou: estão ordenando os cantores que começam a louvar a Deus. E comece a dizer que nós louvamos a Deus porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos a Deus porque a Tua misericórdia dura para sempre. Diga assim: eu louvo a Deus porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu louvo a Deus porque a Sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles louvavam, Deus colocou entre os 3 exércitos confusão, e eles se mataram uns aos outros enquanto eles louvavam. E o mais, depois dos corpos mortos, Deus ordenou: agora vai pegar os despojos. Aqueles 3 exércitos já vinham pegando outros reinos e trazendo despojos. Estavam cheios de ouro, pedras, tudo que eles haviam saqueado de outros reinos veio para dentro do reino de Josafá. Sabe por quê, meu amado? Porque ele se humilhou. E aquele que se humilha, pode falar alto, e aquele que se humilha, aquele que se humilha, meu amado, vale a pena se humilhar diante de Deus. Mas, pastor, eu não vou humilhar diante do pastor. Pastor, não vou me humilhar diante do irmão. O senhor não sabe o que ele fez para mim. Meu amado, eu acho que o que ele fez para você não foi mais do que fizeram para Jesus. Ou foi.
Hã? O que fizeram para você foi mais do que fizeram para Jesus? Se foi, você tem direito de ir embora. Então eu quero que você entenda uma coisa. Se o meu povo se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Estamos falando em avivamento. Você sabe qual foi o grande avivamento? O primeiro que existiu é bíblico. Está lá em Atos 2. Eu quero que você abra em Atos 2. Atos 2, versículos 16 a 18. Atos 2. Atos 2, 16 a 18, diz assim: depois que veio o Espírito Santo, o povo saiu todo para fora, e aí então aconteceu isso, todo mundo ficou dizendo, esses homens talvez estejam embriagados, como vindes pensando, sendo já a 3ª hora do dia, mas daí Pedro se levanta e diz, eles não estão embriagados, mas o que ocorre com eles é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Sabe o que o profeta Joel disse? Ele diz aqui, no 17 e 18, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígio no céu, na terra. Meu amado, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo de Joel. Sabe por que houve aquele Pentecoste? Porque Joel já tinha avisado que ia acontecer. Mas vamos ver o que Joel disse. Saia de Atos dos Apóstolos e vá para Joel, no Antigo Testamento. Também é Joel 2. Joel, capítulo número 2. E eu vou ler a partir do versículo número 12. Me dão licença, vou tirar meu paletó, que agora esquentou, gente. Desculpa. Joel 2, a partir do 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem. Sabe como que é para orar? É para orar assim: poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregue, não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, para que não lhe digam entre os povos, onde está o teu Deus? Quando Pedro falou para aquele povo, vocês estão admirados, eles não estão embriagados, não. Mas isso foi o que o profeta disse que aconteceria. Esse povo está assim, porque eles pagaram um preço e eles se humilharam. Saia, saia. Os sacerdotes chorem, os ministros, e clamem: poupa, Senhor, o teu povo, para que o povo não precise perguntar onde está o teu Deus. Meu amado, eu quero que você entenda isso. Enquanto não vem avivamento sem quebrantamento. Eu li história de avivamentos os mais diversos.
Mas eu ainda não encontrei um avivamento que veio sem quebrantamento e sem choro. Uma outra coisa, não vem avivamento sem perseguição. Ontem, domingo passado, nós também falamos de Martinho Lutero. Ele foi perseguido. Mas ele não abriu mão da justiça de Deus, que vem pela fé, quando nós nos humilhamos na presença dele. Se você quer realmente que venha com poder o avivamento sobre esta igreja, você precisa começar, como disse aqui Pedro, em Joel, isso é que disse Joel, humilhai-vos. Sabe quem, gente? Dos anciãos até as crianças. Chorem os sacerdotes e os ministros. Eu quero que você entenda uma coisa. Certa feita, Saulo de Tarso, que se converteu a Paulo, e uma das suas viagens, ele saiu pregando o evangelho. E vinha uma mulher e acompanhou o apóstolo São Paulo por 3 dias. Sabe o que ela falava? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a palavra de Deus. Amém, amados? Essa mulher falou por 3 dias. No 3º dia, o apóstolo Paulo se incomodou, olhou para aquela mulher e disse: espírito maligno, sai dela. O espírito maligno saiu e ela não conseguiu mais profetizar coisa nenhuma e nem adivinhar coisa nenhuma, porque era um demônio que estava nela falando. E por isso o apóstolo Paulo foi preso, foi lá na prisão, porque o lucro dos seus senhores findou. Eu quero que você entenda isso, meu amado. Avivamento não é mágica. Vou repetir. Avivamento não é mágica. E tem muito mágico por aí. Há muito mágico ministrando louvor na igreja, cantando que Jesus Cristo é o Senhor. E esses são servos do Deus Altíssimo, mas a vida deles é mágica. Eles falam com a boca, mas o coração deles não tem nada disso. Há muitos pastores e sacerdotes que são mágicos. Estão ganhando dinheiro, mas a vida deles não produz fruto. Meu amado, não adianta nada eu estar aqui na frente falando tudo isso que Deus mandou eu falar para vocês, e depois vocês ficam sozinhos com a minha esposa e perguntam quem é o pastor Edson. Se ela falar, olha, eu não aguento esse homem em casa. Eu quero ver esse homem morto. Eu sou um mágico. Mas eu não sou, em nome de Jesus. Conversa com a minha esposa. Conversa com os meus filhos. Converse por onde eu passei. Há muita gente, sabe por que é complicado a questão de avivamento? Porque tem muito crente orando por avivamento, pensando que vai vir mágica. Não, porque agora eu vou impor as mãos sobre as pessoas e elas vão ser curadas. Porque agora eu vou falar línguas, porque agora... Mágica, eu não quero e nem Deus quer mágica.
Mas é melhor mágica, né? Ah, eu vou fazer uma festa para minha filha quietinha e tal, então eu vou chamar um palhaço lá para ele fazer algumas mágicas. Vai levar a quê? Termina a festa, terminou a mágica. E você caiu num buraco. Meu amado, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo muitas vezes, começar a repreender os mágicos. Não é mágica. Não tem mágica. Avivamento é cruz. João, capítulo número 16, Evangelho segundo São João, capítulo número 16. Evangelho segundo São João, capítulo número 16. Lendo versículo 20 a 22, eu quero que você entenda que Jesus Cristo está falando sobre o Espírito Santo. Amém? O contexto aqui é o Espírito Santo. E Jesus diz assim, 16, 20 a 22. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um filho. Sim, agora também tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Meu amado, eu quero que você entenda isso. Jesus estava falando aos seus discípulos. Ele disse que o Espírito Santo viria. Mas antes que o Espírito Santo viesse, tinha que ser com choro. Meu amado, você sabe por que Deus escolheu Sarai para que Deus fizesse de Abraão uma grande nação? Você sabe por que Deus escolheu Lia, que era esposa de Jacó, para continuar esta palavra? Você sabe por que Deus escolheu Ana para gerar o grande juiz, o maior juiz que o povo de Deus teve? Você sabe por que Deus escolheu Isabel para que nascesse João Batista? E você sabe por que Deus escolheu Maria, a Virgem Maria, para que Jesus nascesse? Eu vou dizer por quê. Porque até a Virgem Maria, todas essas mulheres que eu falei o nome que a Bíblia registra, elas eram estéril. Quando o anjo chegou a Maria e disse que ela seria a mãe, ela falou, como pode ser isso? Eu não conheço homem algum. O anjo lhe disse, o Espírito do Senhor te envolverá com a tua sombra. E o ente que em ti há de nascer é obra do Espírito Santo.
Porque para Deus não é impossível. A sua prima Isabel, que todo mundo dizia ser estéril, você não está sabendo, Maria? José também não está sabendo, mas ela já está de 6 meses. Porque para Deus não é impossível. Abraão caminhou com a sua esposa durante muitos anos. Mais de 10 anos. Quase 20 anos. E ela continuava estéril. Naquele tempo, uma mulher estéril era amaldiçoada. Ela era humilhada pela própria situação e pelas próprias circunstâncias. Então Deus escolheu aquelas humilhadas que viviam chorando. Ana se apresentou no templo e estava chorando, 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 chorando. E ela mexia os seus lábios. O sacerdote Eli chegou e disse: mulher, porque estás bêbada, sendo agora as primeiras horas do dia? Ela diz: a tua serva não está bêbada, mas a tua serva está em agonia. E eu estou diante do Senhor pedindo a Ele um filho. Estou chorando e me humilhando diante de Deus. Elias diz a ela: vai para a tua casa. E o Senhor lhe concede esse pedido. Ela foi, coabitou com seu marido Elcana e engravidou do maior juiz, que ungiu reis e profetizou a bênção de Deus. Essas mulheres estavam diante de Deus dizendo: em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meu amado, não é mágica. Se você quer um avivamento, você precisa se humilhar, chorar diante de Deus e dizer: Deus, pelo Teu Espírito Santo, como fizestes com estas mulheres que foram ditas e mencionadas aqui nesta noite, eu preciso gerar um filho e uma filha para Deus através da minha fé. Meu amado, não dá para nós queremos avivamento sem gerar nas nossas entranhas almas. 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 John Wesley, quando sentiu o seu coração estranhamente aquecido, diz ele: eu senti paixão pelas almas que se perdiam. Meu amado, o Senhor quer gerar de você, em você, para Deus. Por isso nós lemos Jesus dizendo: vocês vão chorar, mas é como a mulher que dá à luz. Quando ela tem o seu filho no colo, ela se esquece das suas dores. Meu amado, sem sofrimento não tem avivamento. Diga amém. Abra a tua Bíblia e vamos encerrar, viu, pastor? Filipenses 2. Carta do apóstolo Paulo a Filipenses. Capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, versículos 5 a 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados, presta atenção aqui, meu amado, pois assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpável, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros ao mundo. Sabe por que você tem que se humilhar e eu tenho que se humilhar, e a igreja tem que se humilhar, e a igreja tem que chorar? Porque o exemplo é dado por Deus. Porque Jesus, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. E ele tomou a forma de servo, e como homem, ele foi até a morte de cruz. Ah, pastor, mas eu não vou me humilhar. Que pena. Que pena. Que pena. Eu me lembro nesta igreja, quando nós estávamos numa luta. Passamos uma noite terrível. De manhã, a irmã Marilu chegou da nossa casa. Irmão, eu estou aqui para orar com vocês. O que aconteceu com o carro de vocês? Porque o Luciano passou e viu o carro de vocês todo acabado, arrebentado lá em cima, perto da igreja. Nós tínhamos vindo de Tararé, capotamos o nosso carro com uma mulher grávida, uma criança de 4 anos, uma velha e nós, 2. O carro, um cavalo apareceu na frente, fomos desviar, capotou o carro. E aí a irmã foi lá orar conosco. E ela profetizou, disse: Deus vai dar coisa maior. E se isso está acontecendo, porque Deus tem um plano grande na tua vida, nós tomamos posse disso. Eu me lembro que em tantas situações difíceis que passamos nessa cidade de Itapeva, um dia eu estava orando numa das salas do colégio e fez uma poça num carpete verde que existia antigamente naquelas salas do meio. Eu estava desesperado diante de Deus e chorando com Deus. Deus me levantou e disse: abra a tua Bíblia. Eu abri. E quando eu abri, falou: agora leia. Eu li. Depois ele disse: escreve isso na tua agenda em letras garrafais. Eu abri minha agenda, escrevi de uma página a outra página aquele versículo, e aquele versículo estava em Jó 42:2, onde Deus disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Deus disse: os meus planos que eu tenho para esta cidade, para a tua vida, os demônios não vão poder frustrar. Eles podem tirar o teu carro, mas não tiram a tua vida. Eles podem te fazer chorar, mas não vão tirar a tua paz. Eles podem te eliminar, mas não eliminarão a fé e a tua esperança. Eu me levantei dali, glorificando a Deus.
Eu me lembro que quando o carro estava capotado lá, foi uma pessoa que havia saído da igreja, vou dizer o nome dele, Joanides. Ele chegou e falou, pastor, acabou o carro do senhor, né? Eu falei, amado, se a minha vida estivesse presa a esse carro, eu estava perdido. Mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Não tinha templo, não tinha nada ainda, viu, irmãos? Não tinha nada. Mas tinha luta e choro. Meu amado, nós choramos muito nesse templo. E o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, ele se tornou servo e se humilhou. E hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, eu quero que você entenda isso também. Se você até agora participou da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo, pare. Porque a igreja em Corinto estava fraca, doente, e muitos que dormiam o sono da morte, porque não tinham discernido o corpo de Cristo. Tomavam por tomar. E por isso a igreja se enfraquecia. Mas o apóstolo Paulo, olhando para aquela igreja, disse, porque eu aprendi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de pecados. Por semelhante modo, depois pegou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o sangue da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Meu amado, você não pode tomar a Santa Ceia como se você estivesse comendo um pão lá no bar, ou na sua casa, ou bebendo um vinho como você fizesse um suco de uva na tua casa. Não brinque com coisa séria. Eu sou do tempo que na semana de participar da ceia, na sexta-feira se fazia jejum, se quebrantava e se preparava para vir até a Santa Ceia. Hoje, há alguns que saem do barzinho e vêm tomar Santa Ceia na igreja. Ele se humilhou. Ele sofreu as dores de parto. E um detalhe, meu amado, a mulher, quando dá à luz, ela até se esquece pelo filho que está nos seus braços. Mas Jesus, para dar à luz a tua salvação, ele morreu no parto. Ele deu a vida para que você tivesse vida. Ele morreu para que você nascesse. Você está entendendo? Pelo que Deus o exaltou. E o nome dele está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Meu amado, quando você tomar a Santa Ceia, não esqueça de quando ir para a sua casa, levar a cruz de Cristo. Quando você toma a Santa Ceia, você está sendo colocado na cruz com Ele. O apóstolo Paulo disse isso. Longe de mim me gloriar a não ser na cruz de Cristo, onde eu sou crucificado para o mundo e o mundo é crucificado para mim. Conta-se, e termino agora, pastor, prometo. Conta-se que um grupo de crentes estavam viajando
E cada um com a sua cruz, porque Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. E aqueles crentes estavam caminhando, era um sonho, e aquele que estava sonhando era muito esperto. E ele, naquele sonho, ele viu, a cruz estava doendo as costas dele, e os seus ombros estavam machucados. Aí ele teve uma ideia, no primeiro povoado que ele passou numa serraria, e viu aquela serra, falou, por favor, o senhor não me corta 1 metro dessa cruz? Falou, pois não, e meteu a serra na cruz. Não precisa dizer, né? Ele que estava lá, no último lugar, e os outros tudo na frente, ele não deu nem sinal de seta, ele só foi passando todo mundo. E de repente ele passou todo mundo. A cruz dele, lógico, né, estava bem livianinha, e ele foi. E aí quando ele chegou lá na frente, onde havia um rio enorme, ele falou, e agora, como é que eu atravesso esse rio? Vou esperar o povo para ver como é que eles atravessam. Esse rio, amados, é a nossa morte. E aí ele esperou as pessoas. E aí cada um que veio com a sua cruz, jogou a cruz no rio e foi empurrando, até que a cruz encostou do outro lado do rio. Ele subiu na cruz e atravessou, foi do outro lado. O outro também, aí ele puxou aquela cruz e foi embora. O outro foi, ficou ele. Com a cruz dele faltando um pedaço. Precisa contar o restante da história? Pergunto a você. Você quer cortar um pedaço da cruz? Você quer avivamento? Deus prometeu. E como Davi disse, eu verei a glória do Senhor na terra dos viventes. Eu não quero morrer sem ver cumprido a segunda coluna. Ele virá com poder. Em Apocalipse 3 diz assim, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. E nele escreverei o meu nome, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do meu Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus te chamou para ser coluna neste mundo, mas Ele vai te fazer coluna no templo dele no céu. Deus nos abençoe. Amém.